Muito bonjour, muito bom dia. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e hoje venho falar-vos de um tema que se chama vida saudável. Já não vinha falar aqui há muito tempo, agora é só restos de vídeos e a pedido muito. Pois e quando sempre me perguntam para falar, há coisas que efetivamente eu gosto de comunicar porque derivado a tudo o que fazemos na prática clínica, chegamos à conclusão que a medicina preventiva é chamada medicina de estilo de vida. A medicina de estilo de vida ou medicina preventiva é a área médica na qual nós atuamos no nosso estilo de vida para prevenir ou ajudar a regredir uma doença. Portanto, para prevenir uma doença, para prevenir o aparecimento de uma determinada doença ou para ajudar a regredir ou pelo menos a parar a progressão de uma determinada doença. E isto é possível, ou isto só é possível porque as doenças têm uma causa genética e têm uma causa epigenética. Epigenética é tudo aquilo que não pertence à genética, portanto, podemos chamar a isto o nosso meio ambiente, aquilo que estamos inseridos, aquilo que comemos, que bebemos, que pensamos, que respiramos, no sítio onde vivemos, a casa, a cidade, se tem mais radiação, se tem menos radiação, se é no campo, se tem mais sol, se tem mais nuvens, o que é que eu como, se como biológico ou não, se como muito inflamatório ou não, se durmo bem ou não, se os meus intestinos funcionam bem ou não. Então, tudo isto é aquilo que entra nesta área que se chama medicina de estilo de vida. E a medicina de estilo de vida é a opção por um estilo de vida mais saudável. Um estilo de vida no qual nós conseguimos garantir que aquilo que fazemos, os nossos hábitos físicos, emocionais e mentais, que eu costumo explicar que a saúde pertence a este triângulo entre o físico e o emocional e o mental, e depois, se quisermos ir um pouquinho mais além, podemos colocar o espiritual ou o biopsicossocial, que tem a ver com o facto de eu estar inserida numa família, numa comunidade, ou num país, ou num continente. Então, tudo isso, de alguma forma, vai influenciar a minha saúde ou vai influenciar que eu possa ter o aparecimento de uma doença mais ou menos cedo. Isto é um bocadinho diferente daquilo a que nós fomos habituados a pensar quando estamos numa licenciatura em saúde, porque a forma como vemos a doença ou a saúde é de uma forma estática, ou seja, tenho o diagnóstico de uma doença e eu tenho esta doença ou eu fico sempre com esta doença. E na realidade a saúde ou a doença são dinâmicos. A doença tem estadios nos quais também pode ter uma regressão. Nós chamamos a isso uma vicariação regressiva, na qual eu posso atuar numa doença, efetivamente ter mais saúde, ou vir a ter mais saúde, ou ter melhor qualidade de vida. Então, que fatores é que nós podemos atuar digamos, do corpo físico? Há tantas coisas que nós não conseguimos pensar, quando falamos por exemplo, na medicina ambiental, em que as pessoas nos dizem agora não podemos comer isto, não podemos comer aquilo, ou dizem que respiramos mal, e nós não conseguimos entender, as más línguas dizem sempre foi assim. Mas é muito interessante pensarmos que na definição de ciência, por exemplo, a ciência já era ciência enquanto não foi chamada de ciência. A partir do momento em que ficou a ter o nome de ciência, já existia a ciência. Isto serve para vos
fazer pensar que coisas que nós hoje consideramos más ou boas já foram consideradas boas ou más. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo em relação ao tabaco. O tabaco, quando surgiu, mais ou menos no 1920, por aí, o tabaco, o cigarro, era considerado um protetor contra a irritação da garganta. Então, nos anos de 1920, por exemplo, a Lucky Strike nos Estados Unidos tinha um anúncio que dizia que 20 mil médicos dizem que os Luckies, os cigarros da Lucky Strike, eram menos irritativos para a garganta. Havia anúncios de médicos a publicitar, a promocionar o uso dos tabacos. Camel, por exemplo, dizia: dê umas férias à sua garganta, fume um cigarro fresco Camel. Então, quando estes médicos eram usados nos anúncios publicitários de cigarros, estavam fotografados nos seus consultórios a dizer, por exemplo, que mais médicos fumavam Camel do que qualquer outro cigarro. Nós sabemos hoje que fumar mata. Fumar mata. É assim que tem que se falar. Por exemplo, a Coca-Cola, que nós sabemos que tem imenso açúcar, que é, portanto, uma substância pró-inflamatória porque tem um pH muito ácido, mas já foi considerada um remédio que até aliviava a exaustão mental. Então, por exemplo, nós hoje sabemos que a Coca-Cola era promocionada em bebés nos Estados Unidos. Misturava-se Coca-Cola ou 7-Up no leite e faziam-se esses anúncios para as mães. Então, por exemplo, estes dois exemplos servem para nós compreendermos que aquilo que nós hoje consideramos completamente errado, em algum ponto da história possa estar relacionado com alguma coisa positiva. Por exemplo, as gomas que a maioria da população no mundo dá às crianças têm cera de carnaúba, e a cera de carnaúba é usada para dar brilhos aos automóveis. Isso significa que, além de açúcar, xarope de glicose e frutose, amido de milho e acidificantes, tem cera de carnaúba. A gelatina, por exemplo, que também supostamente até é usada em determinadas dietas, a gelatina é produzida a partir de carcaças de alguns animais, é feita de colagênio extraído da pele, dos ossos, dos tecidos conjuntivos de alguns animais, como por exemplo os porcos, as vacas e as galinhas. Então, o que é que isto nos serve para dizer? Que aquilo que comemos influencia largamente a forma como nos sentimos, e temos muito a ideia pré-concebida de que aquilo que está no supermercado foi devidamente testado e, portanto, não nos pode fazer mal de alguma maneira. Ora, por exemplo, o frango hoje contém 266% mais de gordura e 33% menos proteína do que o frango de há 40 anos. O que é que isto significa? Significa que o frango, que era considerado uma carne muito saudável, neste momento tem mais gordura do que proteína. Na década que eu nasci, o frango teria cerca de 8 gramas de gordura e 24 de proteína por cada 100 gramas. Hoje o frango tem cerca de 25 gramas de gordura e 16 de proteína por cada 100 gramas. Então, os métodos de criação modernos, que consistem em dar alimentos à base de cereais calóricos, aliado ao estilo de vida sedentário das galinhas, são considerados a principal causa de gordura no frango. Por isso é que uma das coisas que eu aconselho, efetivamente, é a fazer a comerem frango biológico. Devia ser frango biológico. Aquilo que consideramos frango do campo, não estou tão convencida que seja tão do campo assim, o que se chama frango do campo, mas certamente é melhor do que o frango do aviário. Portanto, o frango considerado do aviário não é
um bom alimento. Assim como ao salmão, termos cuidado, por exemplo, com o salmão da aquicultura, que a cor, às vezes muito bonitinha do salmão, é devido à colocação de corantes. Portanto, o salmão de mar alimenta-se de pequenos peixinhos e de pequenos crustáceos e, portanto, é daqui que vem o ômega 3 que depois o salmão terá. E o salmão de cativeiro alimenta-se com uma espécie de uma farinha que é feita de peixes triturados e enriquecida posteriormente com ômega 3 e depois também é colocada aquela cor por adição de carotenoides sintéticos. Então, nós temos que ter temos que começar a compreender que pequenas modificações na nossa vida, estou a falar de algumas coisas da dieta, podia falar de 550 e coisas mais, mas como já estou tão farta de falar de dieta, porque, bom, por exemplo, como é que se chama? Alguns doces daqueles de tipo amêndoas da Páscoa têm um revestimento que é feito de resina, de uma resina que é excretada de alguns insetos, portanto, esta tipo, não posso dizer marcas, mas começa por S ou começa por M&M's, esta goma que tem por fora esta espécie de revestimento é uma resina secretada por alguns insetos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Sim, por exemplo, sim, esta resina também é usada para revestir as maçãs, para dar aquele brilho às maçãs que nós achamos. Esta maçã é que está mesmo boa, mas o ideal era que nós efetivamente comêssemos umas maçãs biológicas e portanto, umas maçãs que não fossem tão brilhantes porque não tivessem esta gomita laca, porque efetivamente 4% ou 5% dos produtos agrícolas no mundo não são vendidos nem são comidos porque são demasiado feios e metade da comida produzida no mundo vai para o lixo porque não se come. Isto faz-me pensar e seria uma conversa para muito mais, mas hoje o objetivo da minha conversa era só trazer-vos algumas ideias de que para nós termos uma vida saudável, aquilo que nós consideramos um estilo de vida saudável, temos de primeiro ter a convicção de que a melhor forma de nos mantermos saudáveis, e saudáveis não é não ter doença, literalmente saudáveis do ponto de vista físico, emocional e mental, ou seja, que literalmente nos sintamos bem e vivamos bem. Então esse estilo de vida, a primeira coisa mais importante é que nós queiramos mudar, que nós queiramos ter atitudes e comportamentos cujo somatório vão levar a que nos sintamos melhor do que o que estávamos antes. Isso do ponto de vista físico é o que eu escrevi no livro, que vai sair em julho, de como não adoecer, que é exatamente a comida, aquilo que bebemos, como dormimos, como é que foi portanto, quando éramos criança, se tomamos medicamentos ou não e porque é que temos que repovoar a flora intestinal, o nosso microbioma, a desintoxicação quando tivermos mais ou menos toxicidade por medicamentos, por comida, por poluição ambiental, porque pintamos o cabelo, porque bebemos água que esteja contaminada, vivemos num sítio que tenha muita radiação eletromagnética. Então todos estes pontos servem para nos fazer pensar como é que nós podemos melhorar a nossa saúde física. E depois a nossa saúde emocional tem a ver com a gestão e o processamento e o ressignificado dos conflitos que já tivemos na nossa vida, e depois a nossa saúde mental, que principalmente tem a ver com as crenças limitantes que nós temos e tomarmos consciência destas crenças limitantes e o que podemos fazer para as transmutar para outras crenças que sejam menos limitantes ou que nos interessem menos. Bom, então era mais ou menos isto que eu vos tinha para contar hoje.
Espero que tenham gostado, que estão sempre a isto. Vejo os vossos pequenos comentários, os vossos pequenos mimos. Mais uma vez peço que vão às ferramentas que têm disponíveis, que partilhem, que façam like, que escrevam comentários, principalmente no Google. Como já vos contei, tivemos uma situação muito desagradável por causa de um comentário no Google, então os comentários bem-vindos vão ser os bons, os a favor, serão altamente apreciados. Portanto, se de alguma forma, em algum momento da vossa vida, eu toquei a alguém ou alguém, gostaria que perdessem uns segundos do vosso tempo a ir escrever então estes comentários, que não precisam de ser mentirosos, só quero é que escrevam a verdade, aquilo que passaram, as vossas experiências e os vossos momentos aqui connosco. Bom, foi um prazer tê-los aí. Se tiverem alguma pergunta, pois coloquem-na nas redes sociais para que eu ou alguém da minha equipa a possa responder, e até à próxima. Recording stop.